Bem, primeiro, obrigado aí, pessoal. Valeu. Eu me chamo Rafael Holanda, mais conhecido como Holanda aí. Então, quem quiser conversar comigo, pode vir. Eu trabalho no Mercado Livre desde 2019 e foi lá que eu conheci Go a primeira vez, inclusive, né? Falando um pouco de mim, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Eu vi que tem mais algumas pessoas aqui do Rio Grande do Norte, se puderem levantar o braço aí, tamo junto. Boa. Bem, o que vocês podem esperar aqui dessa apresentação, né? Um palestrante polêmico? Bem, algumas pessoas falam que eu posso ser um pouco polêmico, só porque a primeira vez que eu apresentei uma palestra foi na Lightning Talk da Python Brasil. Apresentei um projeto em Java lá. E em um evento de Java eu falei sobre Go, que aí foi quando eu conheci Go, né? Então, Go. E dessa vez eu não vou falar sobre JVM, que eu prometo, eu vou falar sobre Go. E para começar, queria perguntar por quê? Por que Go, né? Essa foi uma pergunta que a gente fez. Primeiro eu queria saber aqui de vocês, levantar o braço, quem decidiu trocar para Go porque precisava de uma linguagem mais rápida. Beleza. Esse foi um dos pontos que, quando a gente decidiu, além de conhecer e aprender a linguagem, lá em 2019, no projeto que eu entrei no Mercado Livre e estou lá até hoje. E, assim, vários pontos, né, que Go tem, mas o que mais sempre eu ouvia falar, até mesmo antes do Go, quando eu trabalhava com Java, era que era uma linguagem realmente rápida. E pesquisando na internet, realmente a gente pode ver que tem vários artigos falando e sempre vem em destaque que é uma linguagem extremamente rápida, fazendo comparativos com Java, de que executa alguns algoritmos de forma mais rápida. A gente pode ver, inclusive, alguns benchmarks, comparando com outras linguagens, Go está sempre na frente, e realmente é uma linguagem rápida, né? Isso eu acho que todo mundo sabe aqui, e eu não estou aqui para dizer que é mentira, né? Então pode ficar tranquilo. Mas eu queria trazer um cenário, com base nessa premissa que a gente tem, que a linguagem Go é uma linguagem rápida. A gente se deparou com uma situação em produção. Essa é uma rota nossa produtiva. O nosso projeto ele é responsável por fazer agendamento de viagens para realizar, seja entregas do Mercado Livre, como também para fazer transporte de pacotes nossos entre os nossos centros de distribuição ali. O Meli hoje atua em toda a América Latina, né? Aqui são as fotos ilustrativas. Mas olhando um pouco a rota, ela estava demorando 21 segundos num post, que é onde a gente fazia a criação desses pedidos ali, para poder solicitar as transportadoras. Quando a gente viu isso, a gente pensou, tá, como é que a gente vai resolver esse problema, né? Isso aqui deve ser um problema no banco. Será que a gente adicionar um cache vai melhorar? Vamos dar uma olhada no SQL para melhorar? Vamos para uma abordagem assíncrona. Era o que a gente queria fazer, ir para uma abordagem assíncrona. Mas aí a gente aproveitou que lá no Meli a gente tem disponível o nosso APM lá, o New Relic. E a gente olhando mais em detalhe, a gente percebeu que o maior tempo, aqui não está legal na apresentação, mas estava 16 segundos ali, né, do tempo, ele mostra ali que é no código da aplicação. E isso a gente ficou um pouco assustado, né, tipo, tá, código, mas é Go. Como assim? Go é rápido. Como é que a gente vai melhorar o código em Go? E aí foi quando veio a necessidade, a gente já tinha ouvido falar sobre o Go Profiling e a gente começou a utilizar a ferramenta. Então, detalhando um pouco, né, até na documentação do Go Profiling, ele fala que é uma ferramenta exatamente para identificar seções de código que são custosas, né,
e isso a ferramenta ela vai disponibilizar os dados e a gente consegue usar uma outra ferramenta, que é o PayProof, também foi desenvolvido pela Google, que a gente consegue gerar relatórios e visualizar esses dados de uma forma um pouco mais amigável para a gente identificar onde que está o gargalo do nosso código. O Go Profile ele tem esses 6 tipos de profile, né? CPU Profile, Heap Profile, Thread Creation Profile, Routine, Block e Mute. Os 2 últimos não são habilitados por padrão, precisando que a gente habilite manualmente no código. Eu não vou, nem teria tempo de olhar todos esses profiles, mas tentando visar um pouco para a gente resolver aquele problema, a gente focou no CPU Profile, em que o foco dele realmente é mostrar onde que a gente está gastando mais tempo consumindo CPU, e foi isso que a gente fez. A gente executou, a gente conseguiu receber um grafo de chamadas ali na apresentação, que não ficou legal, mas depois quando vocês tiverem acesso vocês vão conseguir ver melhor. Mas no gráfico a gente consegue ver onde tem o maior tempo, onde está o maior gargalo, né, o nosso maior ofensor. Então a gente até observou que o maior problema ali era a validação do nosso payload, né? A gente usava um alib e olhando até mesmo o Flame Graph a gente conseguiu ver a mesma coisa. Dentre esses, cada imagem dessa, tirando a do New Relic, é gerada a partir do PayProof lá do Go Profile. Inclusive a nível de código a gente viu que realmente o problema era na lib, né, que a gente estava utilizando. Não vou falar o nome porque, enfim, mas está aqui no código, depois vocês veem. A primeira coisa que a gente fez, né, eu falo a gente porque foi o time que puxou, esse aqui eu mais acompanhei o resultado, né, inclusive o time está aí, pessoal de scheduling. E aqui foi a primeira mudança, né, rodando inclusive profiling a nível de teste, executando várias vezes ali com a CPU, inclusive usando o teste de benchmark que já comentaram aqui em outras palestras. Já identificou que a gente estava fazendo algumas chamadas repetidas e redundantes desnecessárias. E só em trocar essas chamadas já teve uma redução de tempo de 15 segundos para 2,54 segundos. Isso para esse cenário de teste em que estressa bastante a CPU e ele consegue mostrar ali onde está o problema no código. A gente subiu em produção e olhando o New Relic, a gente inclusive aproveitou para melhorar todo o nosso segmento do New Relic, usando o OpenTelemetry que a gente tem nos nossos códigos. A gente já percebeu que a parte de validação do payload ela deixou de ser um ofensor. A gente começou a observar um novo ofensor a nível de código, que era na transformação do nosso payload da camada de handler para a nossa camada de domínio ali. Bem, porém, quando estávamos trabalhando ainda em melhorar a validação, foi visto que a lib utilizava muito reflection. E, como a gente tinha acabado de atualizar para o Go 1.18 com genéricos, não que sem genéricos seria impossível, mas ficou muito mais simples o código de remover o reflection da lib e meio que criar uma lib um pouco mais simples e mais rápida. A gente teve um ganho ainda maior, que de 2,5 a gente caiu para menos de 1 segundo, em torno de 700 milissegundos, executando o mesmo formato de execução de teste. Bem, agora voltando um pouco para o ofensor que a gente tinha descoberto na transformação do payload, o time começou a fazendo o mesmo esquema de antes, identificou alguns gargalos no código, com até mesmo um cálculo de hash, que era utilizado um for ali, e não necessariamente precisaria daquele for, foi alterado para não ser feito mais. E também tem um caso que a gente começou a descobrir usando o profiling no uso da variável do for range. Se for uma slice muito grande, a gente acaba alocando bastante memória e isso acaba afetando
o tempo de processamento. E só em trocar para não usar mais, a gente teve um ganho, né, de 2 segundos que tinha na transformação para 500 milissegundos. De novo, usando o benchmark, fazendo bastante processamento, estressando bastante CPU. E aí a gente sobe em produção e a gente não tem mais nenhum ofensor a nível de código. Olhando o New Relic, o problema ainda continua a nível de banco, que a gente segue trabalhando, porém a nível de código a gente conseguiu resolver usando o GoProfile. Aqui é um resumo, como que estava no início. A gente tinha pedidos que a gente tinha que pedir para o usuário segmentar ele em 3 partes para eles conseguirem fazer a solicitação, porque antes disso eles não conseguiam. A gente viu que o maior ofensor era no código. Trabalhamos, melhoramos a nível de validação do payload. Segundo momento, o maior ofensor a nível de transformação. Resolveu, zeramos os ofensores a nível de código. E aí a gente conseguiu liberar a funcionalidade para ser utilizada em um único clique do usuário. A gente não precisou mais pedir para ele maneirar um pouco ali no uso. Bem, desse caso, a gente segue trabalhando a nível de banco, mas aí foge um pouco do contexto aqui. E aí eu quis trazer um outro case, a nível Mercado Livre como um todo. Foi um case que o nosso time de observabilidade trouxe. Infelizmente ainda não está disponível no Medium do Meli. O pessoal está trabalhando para disponibilizar, por isso que eu já coloquei aqui o link do nosso Medium. E nesse caso, essa API aqui, ela é bastante utilizada, né? Vocês podem ver que tem um RPM de 11K só por instância, tem mais de 10 mil rotinas e segue crescendo. E o maior ponto aqui a gente vê que está no consumo da CPU, que era em média de 60%. O time de observabilidade fez mais ou menos a mesma coisa, utilizando profiling, analisando flame graph, analisando a lista de chamadas. Eles observaram um ponto um pouco complicado, que foi que na standard lib a compressão do JSON e inclusive o mesh do JSON e o mesh estava entre os ofensores. Eles acabaram encontrando 2 libs a nível de comunidade ali. Eles trocaram somente nas alterações dos imports ali para usar o da lib, e eles já tiveram um ganho também. E também melhoraram o algoritmo a nível que tinha ali na implementação deles. Com essas mudanças, eles tiveram uma baixa no consumo de CPU que era 60%, caiu para 12%. Então, isso melhorou bastante, tanto a questão de escalabilidade e custo, que eu não trouxe os números aqui, mas acredito que mais detalhes a gente vai ter em breve no artigo ali que o pessoal vai publicar. Bem, a gente viu o uso, mas eu quero trazer para vocês aqui como a gente faz para usar, né? Para isso, a gente vai dar uma passada rápida no que tem na documentação. O GoProfiling, você tem 2 formas de utilizar ele. Seja utilizando o pacote de runtime, seja utilizando o pacote de HTTP. De runtime, a gente precisa, a nível de código, alterar o código e fazer a chamada na mão mesmo ali, usando Defer, e fazer a chamada dentro do nosso código, onde quer que o profiling seja executado. E usando o pacote HTTP, a gente, se eu utilizar o MUX padrão do Go, eu só preciso importar o pacote no código ali, e ao subir ele vai ficar disponível uma rota a nível de /debug, /pproof, e o profile que eu desejo, e aí eu consigo acessar isso. Bem, dessa forma eu consigo gerar os dados de profiling. E como que eu faço para
visualizar esses dados em relatórios que ajude a gente a entender melhor o que tem ali, né? Então, o PProof ele tem dois modos também, é o modo terminal interativo e o modo web interativo. No modo terminal interativo, eu posso apenas executar um comando e via CLI ali e fazer executar os comandos ali e ter um retorno daquela informação. Inclusive gerar um PNG com o grafo de todo o profiling ali. No modo web interativo, eu posso executar o comando passando uma flag "-http" dizendo o host. Se eu não falo uma porta, ele escolhe uma porta para mim e ele vai subir uma aplicação e eu vou conseguir interagir de forma web no browser ali com todos os formatos de relatório que eu consigo visualizar o resultado daqueles dados do profiling executado. Bem, infelizmente aqui não está muito visível, mas a gente consegue a nível de grafo selecionar onde que está o maior problema, fazer um filtro e olhar no código, que ele também me mostra naquele ponto onde que estava o problema e o tempo que ele levou executando naquele código. Dentre outros formatos aqui. Bem, eu acabei implementando um exemplo com 3 rotas ali para a gente fazer melhorias nesse código usando o profiling em conjunto. Essa aplicação ela tem 3 rotas, uma para fazer a parte de Ameshel, para fazer carregamento de time zone e para tratar algum tipo de problema com alocação de memória. O código é bem simples, não dá para visualizar aqui, mas a gente tem o Ameshel, em que ele vai ser executado X vezes, com a quantidade de tempo que eu passar via query parent. Eu vou ter a parte de time zone, que eu vou carregar um time zone X vezes também, no mesmo formato, de acordo com o query parent. E a parte de alocação, que eu vou instanciar um objeto qualquer, vou colocar no slice, depois vou iterar esse slide e vou printar o conteúdo dela. Bem, executando essa aplicação, executando o profiling, que já está disponível naquela rota, e simulando as chamadas de forma paralela para as 3 rotas, com aquela query parent com uma quantidade bem enorme de vezes para ser processado. Ao finalizar o tempo de 60 segundos, que foi definido via query parent ali no profile, eu vou ter o meu modo web interativo e vou visualizar esse grafo em que a gente vai observar que o processamento está levando em torno de 9,37 segundos. E olhando as 3 implementações, a gente vê que o maior ofensor ele está primeiramente na rota de carregamento do JSON, do Ameshel. Bem, tendo isso em vista, a gente pode ir lá no modo web interativo, selecionar o ponto em que é feita a chamada que está demorando, e na aba onde eu vejo o código e dar uma olhada que o trecho que está demorando realmente é ali onde a gente faz uma chamada do decoder e tenta realmente fazer o Ameshel ali do JSON. O link aqui embaixo é do GitHub com o projeto. Eu, inclusive, tenho os PRs em aberto lá, fazendo as melhorias. O primeiro PR que foi feito foi, primeiro, trocando a standard lib para usar aquela lib que o time de observabilidade utilizou. A gente já teve um ganho em média de 1 segundo ali. E olhando o código, mas claro que é um código de teste, mas esse código ele fazia o Ameshel do mesmo JSON todas as vezes. Então foi feito meio que um cache ali, para não ter que fazer o Ameshel todas as vezes que ele for processado. Obviamente
Com isso, a gente não tem mais nenhum ofensor no código, porque ele só vai fazer uma mecha uma única vez. E aí o profiling ele já mostra que aquele JSON, aquele trecho do código, não é mais um ofensor. Bem, olhando agora como ficou o novo gráfico, a gente tem um novo ofensor, que é a nossa rota de time zone, que é onde a gente faz o carregamento do location, certo? E fazendo o mesmo processo, olhando o nível de código, a gente vê que o maior ofensor está na linha em que é feito o carregamento do location, certo? E seguindo a mesma ideia anterior, foi feito um cache para não ficar carregando o mesmo location todas as vezes. E ao fazer esse cache, obviamente, se a gente só está usando o location nesse formato aqui, eu já não vou ter mais problema nenhum com esse código. E aí foi isso que o profiling, ao ser executado, mostrou que a gente fica com um novo ofensor, que é a parte de alocação de memória. E, de novo, fazendo o detalhe dela, a gente vê outra questão que é a parte do print, em que ele está executando dentro daquele for e o print ele está sendo muito custoso. Daí, tirando talvez esse print dentro do for, guardando o resultado no slice e fazendo o print uma única vez, a gente já tem uma melhoria para 140 milissegundos. Bem, para o teste que eu trouxe aqui, por exemplo, que eu trouxe, não tinha como evoluir muito, mas a gente pode ver o uso, né, do GoProfile. Infelizmente, eu acho que a apresentação não está mostrando muito bem aqui, mas depois, quando vocês tiverem acesso, dá uma olhada. Aí a gente pode ver que realmente a evolução, desde do início, das 3 rotas com problema, e como foi o final dela ali, que finalizou em 140 milissegundos. Bem, se eu não posso mais evoluir, vamos dizer que a gente tem uma nova feature em que, ao invés de eu printar o meu objeto dentro do slice, eu queria saber se aquele objeto é um erro. Ou seja, se ele implementa a interface de erro. E se implementar, eu não vou querer retornar ele. Se essa mudança, obviamente, a gente de 140 cai para 30 milissegundos. Mas, e se eu aumentar a quantidade de execuções? Né? Se aumentar em uma casa decimal ali, a quantidade de vezes que eu vou processar naquele código. A gente vê que o profiling já mostra um novo ofensor no nosso código, em que ele sai de 30 milissegundos e passa para 700 milissegundos. E detalhando a nível de código, a gente pode ver que o novo ofensor está na hora da criação do slice, né? Em que ele faz um append, certo? E por estar fazendo um append, ele acaba recriando a slice e alocando mais memória. Isso acaba gerando um custo maior a nível de processador. Inclusive, existe uma boa prática em que, se eu já sei o tamanho da minha slice, é melhor que eu já crie ela do tamanho que eu conheço, e aí eu preencho esses espaços de acordo com o tamanho que eu já sei. Feita essa alteração, de 430 milissegundos, ele caiu para 40 milissegundos. Bem, vou esperar um pouco aqui. Esse foi um exemplo que eu quis trazer aqui para vocês verem o uso do GoProfile, certo? Para a gente tentar, mais na prática aqui, ver uma evolução. Tá? No GitHub tem uma documentação lá, caso vocês queiram fazer vocês mesmos, executar, está disponível lá. E agora, eu queria trazer um outro ponto. E se a gente tivesse o profiling de forma contínua, né? E aí, vocês podem se perguntar por quê. Né? Eu trouxe esses 2 casos no meio fora do nosso, que é da saúde. Fui visitar um parente na UTI, que está bem, né? Graças a Deus, mas uma coisa que eu observei quando eu estava lá foram
os monitores que tinham, acho que alguém já pode ter passado por isso, e a gente observa que ali ele traz várias informações para os médicos, para as enfermeiras, e estarem acompanhando a saúde da pessoa que está ali, né? Isso, e o marca-passo, eu tenho uma avó que ela tem 99 anos e ela usa um marca-passo. E quando foi esses dias, a gente recebeu no grupo lá, falando que ela tinha ido na consulta e pediram um relatório. E lá no relatório ele mostrou, tipo, ele tinha um acompanhamento e que no meio do ano ali ela teve uma arritmia. Mas ela está bem, graças a Deus. Mas o que eu achei interessante nisso foi como no meio da saúde humana, né, e como isso é bem semelhante ao que a gente faz na saúde das nossas aplicações. Então, por isso eu acredito que a gente ter o profiling de forma contínua seja algo que ajude a gente realmente a acompanhar a saúde das nossas aplicações. E olhando esse artigo, ele fala sobre a possibilidade que o Continuous Profile tem em nos dar um feedback de forma mais rápida, né? A gente consegue, assim que eu subo em produção, identificar se aquela mudança que eu fiz afetou algum tipo de performance e, além disso, saber exatamente aonde que mudou, né? Porque eu vou ter um histórico e eu vou conseguir comparar essa mudança após um deploy. Sem contar que com isso eu vou ter uma redução de custos, né? Porque a gente vai conseguir atuar de forma mais rápida. Uma coisa que é bem interessante, que inclusive aconteceu com o nosso time, só a gente ter o costume de estar usando o Profile, a mentalidade do desenvolvedor, a preocupação com a performance do que ele está escrevendo é muito maior. Porque ele começa a realmente ver que se aquilo aumentar, aquilo realmente pode prejudicar a performance daquela rota, daquela aplicação. Bem, e quais são os pré-requisitos, né, que esse artigo, inclusive, ele traz? Ele fala, a linguagem ela tem que ter uma opção de você ter o profiling de uma forma segura em produção, de forma segura que, se você executar esse profiling, ele não vai degradar muito a performance da aplicação, e uma forma de eu extrair isso e conseguir armazenar no banco, né? E também uma forma de eu ter relatórios desses dados. Eu não sei se eu fui claro no que eu falei até agora, mas eu acredito que o Go atenda todos esses pré-requisitos e por isso a gente consiga ter um Continuous Profile usando o Go. E a mesma coisa foi dito pelo nosso time de observabilidade, em que eles trouxeram que eles pretendem, ainda não temos, mas o time trouxe que eles pretendem trabalhar nisso para que a gente consiga, quem sabe em breve, ter esses dados de forma acessível para que a gente possa estar tendo esse feedback contínuo do que a gente entrega em produção e estar tendo um código melhor. Bem, finalizando aqui, queria trazer alguns aprendizados dessa jornada, que foi usando o Google Profile. E uma coisa que a gente mais percebeu foi que realmente uma linguagem rápida, ela não significa um código rápido, né? A gente tem que ter cuidados ali, que mais teve assim, em relação ao Go foi de evitar a questão do carregamento do location, ter mais um certo cuidado na hora que a gente for fazer encoding e decoding de JSON, a parte de loops, né, alocação de memória em loops ali, e também algum cuidado ali que a gente tem que ter na hora que vai fazer chamada ao sistema operacional, como foi o caso do println. E um outro ponto que o melhor design de projeto, às vezes ele pode custar caro. E para fechar, queria deixar em que a gente
tem que ter um foco maior no problema e não na solução, porque com isso, quanto mais detalhes a gente tiver do nosso problema, menor e mais assertiva é a nossa solução, que foi o caso que aconteceu com a gente ali. Bem, curtam, compartilhem e executem o profiling. Obrigado.